Olá, meus amigos, como vocês estão? Vamos hoje para a segunda parte da nossa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ontem nós falamos um pouquinho a respeito da primeira parte e essa profecia se divide em alguns blocos. Então, nas primeiras 70 semanas, nós aprendemos que Deus estava dando uma oportunidade para o povo de Israel de poder se reconciliar com Ele, de aceitar a sua aliança. Mas o povo de Israel matou Estevão e naquele ano 34 marcou o momento em que o povo de Israel deixou de ser a nação eleita por Deus. Então ali surge o apóstolo Paulo pregando para todos os gentios. Quero falar um pouquinho para vocês agora sobre o restante e o término dessa profecia. Essa profecia se completa no ano de 1844, em 22 de outubro deste mesmo ano. Daniel ficou muito preocupado e encucado com o que ele recebeu do anjo. No capítulo 8 de Daniel, versículo 14, diz assim: Ele me disse: Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, e este santuário será reconsagrado, ou seja, será purificado. O texto bíblico diz que a profecia, ou seja, depois desse período de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Próximo dessa data, um homem chamado Guilherme Miller começou a investigar este livro, o livro de Daniel. Isso já era profético. Antes de Daniel fechar ali o livro e o anjo selar aquele livro, esse anjo selou este livro até próximo do tempo do fim. E ali no próprio livro de Daniel, no capítulo 12, menciona que, chegando próximo do cumprimento dessa profecia, o conhecimento acerca deste livro cresceria. E de fato isso aconteceu. Grandes homens começaram a estudar este livro por volta de 1800 e eles começaram a desvendar as profecias desse livro. Guilherme Miller, ele cresceu e desde sua juventude ele gostava de livros. Sempre ia para a biblioteca de sua cidade. Se tornou um homem muito culto. Cresceu, aos 21 anos se casou, foi para a guerra e na guerra ele viu exatamente a desgraça de tudo isso. Voltou para casa, começou a valorizar a vida espiritual, começou a estudar mais a respeito da palavra de Deus. Um dia, no culto do seu tio, ele sentiu um convite do Senhor para ele passar mais tempo com este livro. Guilherme Miller sempre foi muito curioso e ele investigou a profecia. Ele chegou e ficou impressionado, pois ele desvendou exatamente o ano em que se cumpria as 2.300 tardes e manhãs. Ele começou a fazer a análise e seguiu este método de que um dia simboliza um ano. E ele percebeu na história que as datas se encaixavam, assim como você percebeu na história de ontem. E então, depois que ele descobriu que dava no ano de 1844, outro homem chamado Samuel Snow descobriu que seria no ano de 1844, mas no dia 22 de outubro. Muito bem, agora nós temos a mensagem. E eles entendiam que a purificação do santuário seria o momento em que Deus iria retirar o seu povo dessa terra. Ou seja, eles começaram a pregar a respeito do fim do mundo. Esse movimento millerita cresceu muito, muito mesmo. E se tornou mais de 1 milhão de pessoas que estavam adeptas a este movimento. Só que o ano de 1844 chegou. E o que eles esperavam que iria acontecer não aconteceu. Amanhã eu quero terminar essa história para vocês. Mas o tema de hoje que fica importante é que quando Daniel não conseguia entender as 2.300 tardes e manhãs, você percebe que no texto bíblico ele faz uma oração. Ele busca a Deus, tentando encontrar as respostas que ele não entendia. Se você hoje tem alguma dúvida a respeito da palavra de Deus, você não tem que ficar simplesmente preso ao que um pastor fala. Você não precisa ficar preso àquilo que uma igreja está te falando. Você precisa orar a Deus, consultar a Deus e mergulhar no estudo dessa palavra. Guilherme Miller se apaixonou por este livro, mergulhou nas páginas desse livro. E ainda assim, ele se equivocou, pois o santuário seria purificado, e isso nós vamos explicar um pouquinho amanhã. Mas que Deus abençoe você. Que você faça como Daniel, ore a Deus, que você passe tempo como Guilherme Miller, investigando as palavras dessa profecia, e que você tenha prazer em fazer tudo isso. Que Deus abençoe seu dia e até amanhã.